Economia, educação. Os temas da atualidade em discussão no seu rádio. Rádio Opinião. Rádio Opinião. A opinião de quem entende do assunto. De segunda a sexta, às 7h40 da manhã, na Universidade FM. E a Fundação Sousandrade lançou recentemente a especialização inédita de jornalismo esportivo aqui em nosso estado. E quem chega aqui para falar sobre essa especialização é o jornalista Paulo Pellegrini, nosso comentarista aqui, também nosso diretor-geral aqui da Rádio Universidade. Paulo, bom dia. Bom dia, Adalberto. Bom dia, ouvintes. Estamos aqui à disposição para abordar essa iniciativa importante, inédita, para nossos colegas de comunicação e também aberto a outras áreas do conhecimento. Maravilha. Bom, vamos começando do começo, né? Como surgiu aí esses anseios para ter aqui uma especialização em jornalismo esportivo. A gente sabe que essa profissão do radialista, né, do jornalista especificamente, nessa área esportiva, tem uma tradição longeva, gigantesca aqui, enfim, projetando inclusive, né, figuras conhecidas no jornalismo. A gente tem exemplos aí, o próprio José Raimundo, enfim, vários outros. Enfim, como foi essa ideia, né, para suprir justamente essa demanda que estava reprimida aí há muito tempo, porque nunca teve, é uma coisa inédita, uma especialização em jornalismo esportivo. Exato, em âmbito local tem sido uma primeira iniciativa, né? Bom, certamente se pensou nessa especialização durante muito tempo, a gente tem participado de conversas com colegas e sempre se quis, né, se pretendeu de alguma maneira levantar essa especialização, exatamente por conta do jornalismo esportivo ser um dos principais jornalismos especializados, aqueles que, quando o aluno de comunicação entra na área, ele se vê comentando um futebol, narrando um jogo, apresentando um programa, hoje em dia fazendo um canal de vídeo, um blog, e de fato, no mercado local, há uma falta de um maior aperfeiçoamento, de uma maior qualificação nesse sentido. Mas, ao mesmo tempo, a Fundação Sousandrade, ela tem atendido também a essa demanda da sociedade e tem estimulado não só o seu próprio quadro funcional, do qual eu faço parte, como coordenador da Rádio Universidade, como conselheiro membro, né, do Conselho Curador da instituição, mas também a sociedade civil para trazer ideias. E, assim, em reuniões do Conselho, nós sempre somos cobrados, né? Conselheiros, tragam ideias para a Fundação, tragam cursos, porque a Fundação ela é uma entidade de direito privado, sem fins lucrativos, que gerencia projetos de terceiros a partir de taxas, né? Então, me sentindo cobrado como membro do Conselho Curador e levando em conta a necessidade desse aperfeiçoamento, dessa qualificação, né, dessa atualização de conhecimento dos nossos colegas comunicadores, mas também de outras áreas, né? O curso não é aberto só a jornalistas ou radialistas. Basta ter graduação, você pode se inscrever. Então surgiu a ideia do curso a partir dessa demanda da Fundação Sousandrade e também dessa demanda reprimida, como você falou, de gerações e gerações de jornalistas, radialistas e outros integrantes de outras áreas do conhecimento, de aperfeiçoar suas experiências em jornalismo esportivo. Maravilha. A gente já acompanha aqui o teu trabalho, Paulo, né? Não só como coordenador de núcleos, eu errei no começo, falei diretor-geral, é coordenador de núcleos da Rádio Universidade. E acompanha a gente acompanha, melhor dizendo, você com o trabalho do comentário esportivo, né? Que acompanha há bastante tempo, enfim, já tem uma bagagem jornalística aí desde os anos 90, né? É bom lembrar, enfim, acompanha a Fórmula 1, acompanha o futebol, né? Enfim, e a gente já tem esse trabalho, né, bem visualizado. Aí você vai ser um dos professores, né? Você coordena essa especialização. Como é esse trabalho, enfim, para trazer justamente outras pessoas além de você, porque é um trabalho gigantesco, né? Tem várias cadeiras. Eu queria que você especificasse justamente o trabalho de cada professor, quantos professores são, como isso vai ser, esse cronograma, melhor dizendo, né, como ele vai ser desenvolvido. É uma especialização, é um curso de pós-graduação, né? É o primeiro nível das pós-graduações que segue para mestrado, doutorado, pós-doutorado.
No Brasil, a gente chama de especialização, o que nos Estados Unidos eles chamam de MBA, né? O Master Business Degree, né? Mas, na verdade, o nosso Master é o mestrado, aqui o que seria equivalente ao MBA de lá é a nossa especialização, que é um curso voltado para o mercado, ou seja, é um curso voltado para profissionais da área que gostariam de se aperfeiçoar, gostariam de atualizar conhecimentos. E esse curso, geralmente, os cursos de especialização, eles são pensados em módulos de 9 a 12 meses, cada módulo sendo uma disciplina. Então, as disciplinas são pensadas em torno das necessidades de conhecimento que esse curso precisa prover, né? No caso do jornalismo esportivo, nós precisamos falar não só do jornalismo em si, nas suas diferentes modalidades, impressa, audiovisual, digital, mesmo a impressa, né, que está em crise, mas além de existir ainda, a técnica do jornalismo impresso, ela existe nos outros jornalismos. Não dá para falar, por exemplo, um artigo que o jornalista pode escrever, mas ele vai postar no blog. Mas um artigo é um artigo em qualquer lugar. O artigo é uma técnica de jornalismo impresso, na verdade, emprestada da própria ciência. Mas também disciplinas de metodologia científica, de direito esportivo, né, de gerenciamento de crises, assessoria de comunicação, jornalismo de dados, que é muito forte no jornalismo esportivo, trabalho com estatísticas e tudo, monitoramento de redes sociais. Então, os módulos foram pensados em cima de temas atuais e da base pesada do jornalismo também, do impresso, do audiovisual, né, locução de rádio, direção de programas de rádio, locução para televisão, etc. E, logicamente, não dá para um professor só fazer isso tudo. Então, é uma equipe de professores, especialistas, mestres e doutores, evidentemente, assim, selecionadas no momento por mim, essa seleção baseada na minha experiência de conhecer os professores. Eu atuei na área de docência para a universidade por 14 anos, 4 desses anos aqui na UFMA, e ao mesmo tempo, paralela à UFMA, outros 12 em instituições privadas, e a gente tem um conhecimento muito grande dos professores que poderiam, de alguma forma, colaborar para esse curso. Então, e aí cada mês é um módulo, as aulas são somente aos finais de semana, em 2 fins de semana por mês. Um fim de semana completo, de sexta, sábado e domingo, e o outro só no sábado, que totaliza aí cerca de 30 horas aula por módulo. E aí o aluno descansa e só volta no outro mês. E cada professor tem a liberdade de estabelecer a forma de avaliação. Geralmente eles cobram um artigo científico de 5 a 10 páginas, e no final, aí sim, o curso exige um TCC, que se a graduação exige um TCC, a pós também tem que exigir. Não tem como ser uma exigência menor do que um nível que está abaixo. Então, a exigência de um TCC no final, que o aluno tem, inclusive, 3 meses para fazer. Os módulos acabam antes e daria 3 meses o aluno pode entregar. Então, está tudo sendo pensado para que isso funcione a partir de fevereiro. As inscrições estão abertas até o fim de janeiro, e a partir de fevereiro já começamos as aulas e toca até janeiro de 2024. Maravilha. Eu estou conversando aqui com Paulo Pellegrini, que é jornalista também, né? É o nosso coordenador de núcleos aqui, e fala, daqui da Rádio Universidade, e fala sobre a especialização em jornalismo esportivo da Fundação Sousanda, de uma atitude aí inédita. Paulo, a gente acompanhando aqui, claro, nos comentários, enfim, a própria Copa do Mundo, a gente viu a inserção feminina de uma maneira bem mais incisiva, né? Isso é muito bom, é muito positivo, dá um refresco também, não é isso? Na própria cobertura, a gente vê, claro, que tem vários profissionais novos, muita gente nova e muito entendida, né? Especializada, principalmente nessa questão do jornalismo esportivo, enfim, em cima disso, dessas tendências, né, bem recentes, qual a expectativa? Ainda tem uma expectativa de ser majoritariamente masculina a procura por essa especialização, ou vocês estão já esperando que mulheres entrem, enfim, e sigam aí, né, essa profissão que é maravilhosa, né, uma atuação jornalística muito boa, né, de que dá muito espaço, dá muita visibilidade, inclusive. Exato. É curioso, né? Porque a prática do esporte, ela secularmente, ela é muito, muito dividida. Existem as modalidades masculinas e femininas em Olimpíadas, enfim, no esporte em geral, há várias décadas. No caso do futebol especificamente, mais recente, até porque no Brasil existiu uma lei até 1979 que proibia a prática de futebol por mulheres, absurdamente, a lei proibia. Mas depois, obviamente, isso caiu. Então, assim, se a prática ela é dividida e você tem oficialmente modalidades masculinas e femininas, de fato não fazia nenhum sentido que durante esse tempo todo o jornalismo em si fosse praticado mais por homens. Afinal,
a prática do esporte ela não é só dos homens, né? Muito tempo não é só dos homens. E a gente, obviamente, talvez falando empiricamente aqui, atribui essa diferença a questões tradicionais da família, do pai e da mãe, que querem que o menino vire esportista e a menina não, e também no próprio ambiente de trabalho, um certo preconceito, uma certa diminuição, achar que a mulher não tem condições, mas isso vem caindo. Eu inclusive, nos últimos anos, tenho percebido esse interesse de alunas, né, dos cursos de comunicação em ingressar no jornalismo esportivo. Orientei vários TCCs de alunas cujos temas tinham a ver com o esporte. Seja a prática do esporte em si no jornalismo, a mídia do jornalismo, seja a questão mesmo da mulher no jornalismo, né? Trabalhos questionando, quantificando a falta da inserção das mulheres. E aqui no Maranhão a gente tem excelentes nomes, excelentes quadros, eu não vou citar para não ser injusto, mas apresentadoras, repórteres, comentaristas, narradoras. Então, assim, a gente espera que, de alguma forma, o curso também reflita essa nova tendência, como você falou, essa maior participação, e que não só as comunicadoras, mas também mulheres que queiram se aperfeiçoar, que têm a graduação em outra área do conhecimento, que é normal, é comum, às vezes a pessoa é formada em administração, formada em direito, e está no esporte, o curso é aberto também. A única exigência de uma especialização é ter graduação, né? Ela não precisa ser necessariamente em uma área específica. Então, eu não posso colocar aluno graduando ainda, ele tem que estar graduado. Maravilha. Acabamos de conversar aqui com Paulo Pellegrini, jornalista, e que encabeça aí a especialização em jornalismo esportivo da Fundação Sousandra, de uma ação inédita aqui, dos vários cursos que a Fundação tem, né? Paulo, muito obrigado. Mais um convite aí, fale também, mais uma vez, das inscrições, por favor. Perfeito. Eu que agradeço, Adalberto, agradeço ao Jornal Rádio Universidade por mais essa oportunidade. Também reiterar que uma especialização, ela é uma oportunidade de aperfeiçoamento, de atualização. A gente às vezes sente em conversas assim que, não só no jornalismo, mas em outras áreas, há uma certa desilusão com o mercado, né? Mas para que eu vou fazer? Eu vou gastar? O que vai reverter para mim? O que eu costumo dizer é o seguinte: se você não fizer nada, com certeza nada vai reverter para você. Não há chance de você evoluir, progredir, se você ficar parado. Então, todas essas oportunidades, elas vão te dar mais bagagem, mais conhecimento para um dia mudar de posição no seu trabalho, assumir uma chefia. Geralmente as oportunidades se abrem para aqueles que têm mais conhecimento. É uma regra que me parece clara. E, além do mais, uma pós-graduação também é uma outra possibilidade de mercado. Quer dizer, você pode se tornar um professor, um instrutor, né, realizar workshops. Enfim, você terá mais bagagem e mais respaldo, inclusive científico e acadêmico, para abrir outra porta na sua área profissional. Deixar de ser apenas um profissional do dia a dia para também pensar. Eu digo isso que isso aconteceu comigo. Eu comecei a ser professor 14 anos depois que eu me formei. Eu passei 14 anos somente no mercado, do dia a dia, que eu continuo até hoje. Mas eu também abri uma porta, quando eu fiz a primeira especialização, depois fiz outra, depois fiz mestrado, abri portas para outras situações. Então, eu fico convencendo os meus colegas aqui, que às vezes tem uma certa desilusão, de eu vou gastar um dinheiro e não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada se você não fizer nada. Isso pode ter certeza. Não existe reação sem ação. Eu agradeço, Adalberto, o convite. As inscrições estão abertas até o dia 31 de janeiro pelo site da Fundação Sousandra. Reiterar que é um curso em parceria com a Faculdade Laboro, né? São duas instituições, Fundação Sousandra de Faculdade Laboro. Até 31 de janeiro, entrou no portal da Fundação. O primeiro banner que aparece é o do jornalismo esportivo. Clicou lá, tem todas as instruções, tem valores, tem cronograma. Qualquer dúvida também, eu deixo o meu WhatsApp à disposição, 98 99974 6385. 99974 6385, Paulo Pellegrini. Dúvidas sobre o curso, curiosidades, mais informações, é só entrar em contato. Valeu!